Como tratar e curar a influenza? Os tratamentos para a gripe incluem uma variedade de medicamentos e terapias que são usados em resposta à gripe-doença. Os tratamentos podem ou diretamente alvo o próprio vírus influenza, ou em vez podem apenas oferecer alívio para os sintomas da doença. Enquanto que o próprio sistema imunológico do corpo funciona para recuperar da infecção. As duas principais classes de drogas antivirais usados contra a gripe são inibidores da neuraminidase, como o zanamivir e o oseltamivir, ou inibidores da proteína M2 viral, tal como a amantadina e rimantadina. Estes medicamentos podem reduzir a gravidade dos sintomas, se feita logo após a infecção, e também podem ser tomadas para reduzir o risco de infecção. No entanto, as estirpes de vírus surgiram de que a resistência show de droga para ambas as classes de drogas. Ficar em casa. Descanse bastante. Beber uma grande quantidade de líquidos. Não fumar ou beber álcool. Considere over-te conter medicamentos para aliviar os sintomas da gripe. Consulte um médico logo no início para melhor tratamento possível. Estar alerta para os sinais de alerta. Os sinais de alerta são sintomas que indicam que a doença está se tornando grave e precisa de atenção médica imediata. Esses incluem dificuldade em respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito ou no abdômen, tontura, confusão, vômitos graves ou persistentes. Em crianças, de outros sinais de alerta incluem irritabilidade, falta de acordar e interagir, respiração rápida, e uma cor de pele azulada. Outro sinal de alerta em crianças é se os sintomas da gripe aparecem para resolver, mas depois reaparecem com febre e uma tosse. O tratamento da gripe deve tomar depende de seus sintomas. Por exemplo, se você tem nasal ou congestão nasal, em seguida, um descongestionante pode ser útil. Descongestionantes vêm formas de spray oral ou nasal. Descongestionantes são usados para reduzir o inchaço nas passagens nasais. No entanto, descongestionantes nasais de pulverização não deve ser usado por mais do que alguns dias porque, se forem utilizadas demasiado longo e, em seguida, parou, eles podem causar sintomas de ricochete. Se você tem um corrimento nasal, gotejamento pós-nasal, ou coceira, lacrimejamento, em seguida, um antihistamínico pode ser útil para os sintomas da gripe. Os antihistamínicos bloqueiam o efeito de histamina, e ajudar a aliviar esses sintomas desagradáveis como os espirros, coceira e corrimento nasal. Ao ver-te conter antihistamínicos, muitas vezes as pessoas sonolento, enquanto descongestionantes podem fazer as pessoas hiper ou mantê-los acordados. Tenha em mente que ambos os descongestionantes e antihistamínicos podem interagir com outros medicamentos que podem ser tomada, e eles podem agravar algumas condições. Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre qual o tratamento dos sintomas da gripe é melhor para você. Se você precisa de alívio imediato para passagens nasais congestionadas e inchados, você pode obter alívio com o spray descongestionante nasal over-te-conte. É importante deixar de utilizar sprays nasais descongestionantes após 3 dias, para evitar o desenvolvimento de congestão-recuperação. Alguns médicos sugerem usando uma solução salina pulverização em vez de um spray medicado. Sprays salinos soltar muco espesso nas passagens nasais, mas não têm nenhum efeito rebote. Eles podem ser usados durante longos períodos de tempo, sem efeitos colaterais significativos. Descongestionantes podem aumentar a pressão arterial e frequência cardíaca. Pseudoefedrina e fenilefrina são descongestionantes orais comumente disponíveis em over-te-conter produtos. Em geral, se a sua pressão arterial está bem controlada com medicamentos, em seguida, um descongestionante não deve ser um problema, desde que você controlar a sua pressão arterial. Isto pode não ser verdade, no entanto, com certos tipos de medicamentos para pressão arterial.
Verifique com o seu médico ou farmacêutico sobre segurança. Uma tosse ocasional pode limpar o pulmão de poluentes e excesso de catarro. Uma tosse persistente deve ser diagnosticada e tratada especificamente. Na prateleira de farmácia, você vai encontrar inúmeros medicamentos para a tosse com várias combinações de descongestionantes, antihistamínicos, analgésicos antipiréticos, antitussígenos e expectorantes. Pergunte ao seu farmacêutico qual a combinação, se for o caso, seria apropriado para a tosse. As crianças devem evitar aspirina, paracetamol, Tylenol, ou medicamentos como ibuprofeno, Advil, Motrin, e naproxeno, Aleve, são VRT conter opções para febre e alívio da dor. Cada medicamento tem riscos. Verifique com o seu médico ou farmacêutico sobre qual a medicação pode ser adequado para você. Tenha cuidado para não overdose. Estas drogas são muitas vezes misturadas com outros remédios para o resfriado e gripe multissintoma que você também pode tomar. Eles também podem ser ingredientes de outros medicamentos de prescrição que podem ser tomada. O farmacêutico pode ajudá-lo a verificar se há ingredientes de drogas e interações. Beber muitos líquidos e usando gargarejos de água salgada, feitos pela combinação de um copo de água morna e uma colher de chá de sal, pode muitas vezes ser útil para aliviar a dor de uma dor de garganta. Ouvir-te conter analgésicos e pastilhas medicinais e gargarejos também pode aliviar temporariamente a dor de garganta. Obter a aprovação do seu médico antes de usar qualquer medicação, incluindo ouvir-te conter drogas, e não use pastilhas ou gargarejos por mais de alguns dias. Os medicamentos podem mascarar os sinais de garganta strep, uma infecção bacteriana que devem ser tratados com antibióticos. Medicamentos antivirais de gripe são tomados para diminuir a gravidade e duração dos sintomas da gripe E. Em alguns casos, eles podem ser utilizados para prevenir a gripe E. Eles devem ser tomados dentro de 48 horas do início dos sintomas, mas eles ainda podem oferecer benefícios se forem tomadas mais tarde. Fale com o seu médico sobre a sua situação de saúde porque a maioria dos medicamentos antivirais tem efeitos colaterais. Ao primeiro sinal de sintomas de gripe E, converse com seu médico sobre se medicamentos antivirais podem beneficiar o seu filho. Estes medicamentos contra a gripe podem ajudar a criança a ficar melhor mais cedo e podem prevenir complicações sérias da gripe E. Antivirais funcionam melhor quando tomadas durante os 2 primeiros dias da doença. No entanto, os medicamentos ainda podem ajudar quando dado mais de 48 horas após o início dos sintomas.